Boa tarde, pessoal. Como é que está? Tudo bom? Pois é. Então, a questão futebol, política, religião, que não se discutem naturalmente, né? Porque nós já estamos voltados a não discutir esses assuntos, porque são assuntos que nos causam desgaste físico, desgaste emocional, enfim. Nos exaspera ter que explicar aos outros o nosso ponto de vista. Por quê? Porque está todo mundo já muito preocupado em que eu já sei por que eu tenho que aprender mais. Então aquilo que eu sei, que eu acho que sei, me satisfaz. E de certa forma acaba sendo a minha zona de conforto, não me permitindo que eu saia dessa zona de conforto. Muito bem. E nós já ouvimos isso de que não se discute pelo nosso dia a dia, porque todo mundo fala sobre isso, todo mundo especifica isso na nossa vida. Por quê? Porque todo mundo quer que você permaneça na mesmice, que você seja uma pessoa, digamos, que você não cresça. Você não crescendo, você não vai fazer com que mais ninguém cresça e vai continuar todo mundo igual, todo mundo nivelado por baixo. Por quê? Porque se você não discute um assunto, esse assunto não pode ser esgotado, esse assunto não pode ser aprimorado. Consequentemente, ele não vai ter solução de continuidade. Só você pensa em determinado assunto e acabou. Bom, qual é o objetivo de se discutir um tema como esse? Discutir um tema como esse, como futebol, como política, como religião, é importante para todo mundo, porque é a visão, perspectiva de cada um colocada no debate. Ou seja, nós vamos discutir e confrontar os argumentos em cima dos argumentos de outros, justamente para que nós possamos melhorar os nossos próprios argumentos, mas enriquecer também o nosso entendimento sobre aquele assunto, sobre aquele ponto de vista que nos leva a querer discutir sobre isso. Ou seja, solidificamos as bases de nossas crenças, ainda que amanhã ou depois nós até possamos mudar de opinião. Ou, talvez, num debate, acabar até trazendo novas pessoas que vão pensar como eu penso ou como você pensa sobre aquele determinado assunto que está sendo discutido. E isso acaba sendo bom para todos, porque a gente foge do processo de massificação, digamos assim. Então todo mundo aceita um determinado argumento somente porque não tem o que discutir sobre esse argumento. Agora, no caso, quando entramos num debate, nós vemos que o argumento ele só vai enriquecer, ou seja, ele vai desenvolver a comunidade como um todo, porque cada um passa a ter seus próprios pontos de vista acerca disso ou daquilo. Então sempre nós tivemos esse problema de não se discutir um determinado assunto, mas não era porque não podia ser discutido aquele assunto, porque não existe tabu. O que existe é, claro, você não vai discutir sexo com uma criança de 5 anos. Isso não tem cabimento, não tem argumentação básica, lógica para um assunto desse. Agora, você pode discutir, sim, sexo com uma outra pessoa com a mesma capacidade física, mental, intelectual tua. Por quê? Porque também são necessidades básicas do outro, tanto quanto são necessidades básicas tuas. E essas necessidades de discutir os assuntos já vem desde a época da Roma Antiga, onde se falava que se não tem pão, então vamos ter circo. Qual é o papel de tudo isso? O papel é apenas a distração. Distração, tanto faz da política, da religião, mas principalmente a distração do conhecimento. Ou seja, você dá
a distração ao povo para que ele, não tendo conhecimento, ele não entre em debate, porque ele não aprimora o seu sentido crítico. Não aprimorando o seu sentido crítico, naturalmente ele não vai ter o que discutir. Ele não precisa discutir, porque ele já comprou aquilo de forma, digamos, pasteurizada, digamos, massificada. Então ele comprou a ideia, e essa ideia não tem o que consertar, não tem o que resolver, não tem o que fazer. Aquilo vai permanecer daquela forma, porque é uma distração a que a pessoa se submete para que ela não discuta os pontos principais, que são principalmente a política, né? Então, a religião, ela vai responder determinadas questões que são fundamentais para nossas vidas, como de onde vim, para onde vou, e essas respostas que nós trazemos da religião, que vai nos orientar para que a nossa vida seja mais próspera, mais eficiente, para que a nossa resiliência se manifeste com muito mais capacidade, mas ela também vai nos auxiliar a determinar as regras que nós entenderíamos como necessárias e como razoáveis para os ambientes políticos da nossa sociedade, né? Mas nós entramos muitas vezes numa discussão e não percebemos que nós só entramos naquela discussão porque nossos olhos foram abertos, de certa forma, para aquele tema, para aquele tópico. E daí a gente começa a perceber, quando você começa a discutir, você começa a perceber o quanto é bom você ter experiência, o quanto é bom você ter argumentação lógica capaz para poder debater este ou aquele assunto. E isso acontece principalmente quando a gente encontra discordâncias nos ambientes pessoais, e não levamos essas discordâncias como sendo ataques pessoais, porque na grande maioria das vezes, quando não temos razoabilidade para a defesa dos nossos argumentos, nós achamos que as pessoas estão nos atacando frontalmente. E o fato de nós discutirmos esses assuntos é, naturalmente, arrumar até mesmo alguns inimigos, que vai nos garantir a continuidade da nossa vida em sociedade, né? Por quê? Porque quando você pensa igual a todo mundo, você passa a ser uma massa de manobra. Se você não pensa igual a todo mundo, é natural que você começa a ter esses inimigos que te fortalecem para que você queira cada vez mais postar-se perante a sociedade com o teu ponto de vista razoável e fazendo com que todo mundo entenda que você tem personalidade, né? Você vai discutir para que seus argumentos sejam aceitos e que eles não caiam por terra simplesmente, né? E hoje nós temos crianças batendo em adultos, alunos batendo em professores, enfim, as pessoas querendo disputar autoridade com nossas autoridades, ou seja, a polícia não pode fazer seu trabalho porque a sociedade quer disputar a autoridade. Ora, se você quer saber, se você quer que alguém vá lá e desarme um cidadão sem o uso de armas, vá lá você e desarme o cidadão sem o uso de armas. Se prepare para isso, vá lá e desarme. Não tem problema nenhum. Agora, é claro que quando a polícia entra numa determinada ação, ela já está treinada para aquela ação, a ponto de saber até que ponto, até onde ela pode ir sem o uso de armas e quando é necessário usar as armas. Um dia desses eu vi dois soldados do Corpo de Bombeiros fazendo o salvamento de uma, aspas, suicida, uma potencial suicida. Essa mulher estava sentada numa janela, no alto de um prédio, pronta para se soltar da janela e cair. Muito bem. Os
os dois soldados do Corpo de Bombeiros, atados em cordas, vão descer como se descessem pelo prédio, pela frente do prédio, porém, no primeiro impulso que eles tomam, um deles já bate com os pés no peito da mulher e lança a mulher para dentro do apartamento. Imediatamente, ao ver aquilo, claro que eu imaginei o pontapé que ela levou no peito para ser lançada para dentro do apartamento. Porém, ao ver aquilo e me chocar com aquilo, porque de fato choca aquilo, imediatamente você vê a situação de ela ter sido salva. Mas é claro que virão os argumentadores de plantão dizendo que aquela atitude não precisava ser daquela forma, que poderia ter sido conversado. Gente, quando não há mais argumentos, às vezes você tem que tomar determinadas atitudes. Agora, para que você possa saber se há ou não argumentos, se existem ou não argumentos, você tem que entrar em debates. Você tem que criar os debates de forma que você possa esgotar as possibilidades para, numa atitude dessa, frente a uma situação como essa real, você possa tomar as atitudes necessárias e até ser favoráveis, que essas atitudes sejam favoráveis a você. Bom, como nós vemos hoje que crianças batem em professores e filhos batem em pais, é porque estão faltando o quê? Primeiro momento, a educação. A educação não vem somente das discussões, mas é claro que elas são enriquecidas também pelas discussões. Mas em determinados momentos é claro que tem que haver o pulso firme, a necessidade de você dizer não e teu filho entender o não, que o não também é resposta. Houve uma leva esquerdopata dizendo que não é resposta, né? Ou que, na verdade, você tem que ficar sempre aberto. Existem momentos que você não tem que ficar aberto, não, até porque algumas pessoas não encontram razoabilidade na sua fonte de argumentação e aí começa a haver um debate sem fim, um debate infrutífero. Muito bem. Nós vemos também pessoas que estão dispostas a lutar contra a igreja e a favor de bandidos, permitindo que esses bandidos tomem conta da sociedade, ou seja, os bandidos acabam sendo as vítimas e você, enquanto sociedade, enquanto pagador de impostos, você é o escravizador dessas vítimas sociais. E você acaba sendo responsável pelo teu próprio enclausuramento. Você está enclausurado dentro das das celas que te sobram para que você possa ocupá-las, enquanto os bandidos podem fazer o que querem na sociedade. Os bandidos necessariamente só não, mas também algumas minorias barulhentas que acabam fazendo um barulho sem fim, porque a sociedade permite a eles falarem mais alto. Nós vemos aí a falta do treinamento no debate, para que você, tendo treinado no debate, você possa encontrar as soluções, as respostas, para que você não permita que essas pessoas tomem o teu espaço como sendo deles. Então, muitas coisas começam a perder o valor porque não discutimos. Muitas coisas começam a perder a qualidade porque não discutimos. Porque a minoria que faz muito barulho acaba tendo inverdades como valores básicos e, com isso, acaba sufocando a nossa identidade. Muito bem. Para preservar a identidade do nosso povo, é muito necessário que nós entremos sempre em discussões e debates, né? Os debates. É claro que não vamos ficar discutindo prolongadamente sobre um assunto que não vai trazer fruto, mas nós podemos amadurecer os nossos conhecimentos através de debates saudáveis e lembrando que não existem tabus, né? Assuntos tabus, ou seja, todos os assuntos devem
e merecem ser amplamente discutidos no ambiente social, né? Tanto na igreja, quanto nas ruas, quanto nos ônibus, enfim, nós podemos discutir. Não há necessidade de falar alto, de gritar, mas também não devemos silenciar. Devemos, sim, sempre encontrar um meio de que as nossas ideias façam eco para que sejam ouvidas, né? Então, que nós nunca tenhamos a ilusão de que somos santos porque lutamos por uma causa, mas mantemos em mente que não é o número de adeptos de nossas causas que determinam a qualidade das nossas crenças, mas sim os benefícios que essas crenças trazem para a nossa vida, para o nosso ambiente, para a nossa família, para a nossa sociedade. Muito bem, que isso seja visto, que isso seja pensado, que isso seja analisado e levado para novos debates. Sejam sempre bem-vindos e caso queiram que a gente debata sobre algum assunto, fale conosco, nos dê a ideia. Um grande abraço, sejam sempre muito bem-vindos.